Ezequiel capítulo 37. Eu aprendi que a gente é provado naquilo que a gente prega. E eu falei que a gente tem que agradecer até quando dá errado. Porque não era esse vídeo. Eu fiquei até as 5 da manhã fazendo. Para eles botarem outro. Mas eu preguei aqui e eu não posso ser o réu daquilo que eu prego. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ezequiel capítulo 37. Depois no grupo da igreja, no Instagram da igreja, em algum lugar, você vai ver o vídeo certo. E aí você imagina que você está na igreja. Aí você pensa que você está na igreja. Aí você glorifica a Deus em casa. Aí você celebra o Senhor. Ezequiel capítulo 37. Eu quero aproveitar essa 1h19 que a gente tem, que falta para a gente encerrar. Esse ano de 2023, que foi para mim o ano mais desgastante no físico, o mais recompensador no espiritual. E o ano que eu mais pude ver com os meus olhos o que é um propósito de Deus se cumprir. Se você soube aproveitar cada minuto, cada segundo, cada mês, cada semana, cada dia que passou, participando de uma célula, participando dos cultos semanais na terça-feira, participando dos cultos aos domingos. Nós começamos o ano, a gente só tinha um culto às 18. Terminamos o ano com 2 cultos, um às 9, um às 18. E eu quero declarar aquilo que eu tenho pregado, e a gente vai terminar 2024 com 3. Um às 9, um às 17, um às 19 horas. E se você não chegar cedo, você não vai achar lugar. E eu vou rir da sua cara. E eu não vou falar bem feito, mas eu vou falar, eu te avisei para você chegar cedo. Porque a declaração, a confissão que a gente está carregando para o próximo ano é de que haverá um bom futuro, que nós vamos garantir um bom futuro. Provérbios 23, verso de número 19, é o texto que a gente vai ler durante todos os meses aqui, que diz, porque deveras haverá bom futuro. Obrigado. Ali. É a minha filha que está lá. Ela dorme na mesma casa que eu. E roupa suja a gente lava em casa. Porque deveras haverá um bom futuro. A minha está sendo, mas a tua esperança não vai ser frustrada. Porque deveras haverá um bom futuro e a tua esperança não será frustrada. Falar sobre bom futuro é falar daqui a 1 minuto à frente. Daqui a 1 minuto o seu futuro começa. Quando esse culto terminar, o seu futuro começa. Quando você sair daqui desse ambiente, começa o seu futuro. E eu quero dizer que na maioria das vezes nós nos omitimos a respeito do nosso futuro, transferindo responsabilidade para outros. Mas o futuro depende das tuas ações de hoje. Há muitos anos atrás, a gente estava caminhando na rua, não sei se o Alex vai lembrar disso. E ele falou de uma frase que ele leu, que as nossas atitudes de hoje, elas vão ecoar e reverberar na eternidade. Ou seja, aquilo que você faz hoje determina, aponta, constrói o que você vai viver amanhã. Talvez você comece com uma lista de coisas a se fazer. Vou perder peso, vou passar num concurso,
vou terminar um curso, vou concluir a faculdade, vou me matricular na faculdade, eu vou ler um livro, eu vou acordar cedo a partir do próximo ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quantos aqui já fizeram uma lista? Em algum dos anos, eu vou cumprir isso, eu vou concluir aquela obra em casa, eu vou concluir a reforma do quarto, eu vou concluir a reforma do carro, eu vou fazer isso e aquilo. E quando a gente encerra um ciclo e nada disso acontece, sabe qual é a mensagem que vem? Você fracassou, você não deu certo, para você é tudo difícil, para você as coisas são sempre mais complicadas. Mas escuta, se trata daquilo que nós fazemos com as oportunidades que Deus está nos dando nesse tempo chamado hoje. Eu quero perguntar para você o que você vai fazer quando esse culto acabar. Qual vai ser a tua ação, a tua atitude para a sua família ser diferente, para a sua vida profissional ser diferente, para a sua vida com Deus ser diferente? Eu quero te dizer, querido, sabe, às vezes nós vivemos uma vida de, não, eu estou assim por tua causa, eu estou assim por causa de você, é você, mas o grande vilão da história somos nós mesmos, porque nós somos grandes construtores de um futuro brilhante ou de um fracasso avassalador. E eu quero hoje declarar sobre a sua vida que a tua esperança não será frustrada, mas que tu saia daqui, meu irmão, para construir o teu bom futuro, e o teu bom futuro vem através das tuas ações de hoje. E esse texto em questão vai falar de um momento. A Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 37, você está junto comigo, sim ou não? Verso 1 diz, talvez esteja na projeção: veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava como? Estava como? Cheio de ossos. Escuta, a mão do Senhor vem sobre o profeta, pega Ezequiel, coloca ele no meio de um vale que estava cheio de ossos. E o verso 2 diz, e me fez andar ao redor deles, e era muito numeroso na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Escuta, presta atenção. Esse profeta era um profeta da época do exílio. O povo de Israel estava exilado, vivendo um tempo de exílio. Ezequiel, no meio do exílio, começa a ter visões que Deus estava mostrando. E numa dessas visões, diz a Bíblia que veio a mão do Senhor sobre ele e pega Ezequiel pelo Espírito do Senhor e deixa ele no meio de um vale. O vale estava lotado de ossos, e esse mesmo Espírito que pega Ezequiel começa a andar com Ezequiel, começa a passear com Ezequiel de um lado para o outro. Escuta, você está encerrando esse ano, e talvez você faça um panorama, você pinte o quadro do seu ano. Talvez você esteja pensando com você mesmo: pastor, o ano para o senhor foi desgastante no corpo, mas foi muito recompensador no espiritual. Os teus olhos viram os projetos de Deus, mas eu só vi vale cheio de osso. Pastor, e o que é vale cheio de osso? É impossibilidade, é coisas que a gente olha e diz: não tem solução, nada resolve, nada funciona. Sabe, você já passou por um momento que você olha para isso e você diz: está horrível. Você olha para isso e diz: péssimo. Você olha para o outro lado da sua vida e diz: não presta. E você começa a pensar: tudo para mim tem dado errado. Talvez você colecionou durante esses 12 meses, esses 365 dias, a mesma coisa que Ezequiel viu, um vale cheio de ossos, e o Senhor te fez andar de um lado para o outro.
de um lado para o outro. Mas o versículo 3 é uma chave. O verso 3, olha o que diz o texto, acompanhe comigo, por favor. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Era a pergunta, parafraseando o texto. Era como se estivesse dizendo: Ezequiel, tem bom futuro isso. Ezequiel, isso tem um bom futuro. O que você acabou de ver, de andar de um lado para o outro, você consegue enxergar algo bom em tudo isso? Escuta, Deus hoje está mandando perguntar para você: tudo que você viu, tudo que você viveu, tudo que você experimentou esse ano, Deus está perguntando: será que pode ter um bom futuro em tudo isso? Seu casamento, sua saúde, sua vida financeira, sua casa, seus relacionamentos, suas finanças. Porque às vezes a gente olha e a gente só vê osso seco. A gente olha e a gente só vê, sabe o que, Max? Impossibilidade. A gente olha, Cleito, e a gente só vê, sabe o que? Não consigo. A força do meu braço não resolve. Irmão, eu já vivi momentos que por mais que eu usasse a força do meu braço com todo o vigor que eu tinha, não resolvia o meu problema, não solucionava as minhas dores, não conseguia trazer resultados. E o texto diz: Ezequiel, filho do homem, tem bom futuro esses ossos? Acaso pode reviver? A resposta do Ezequiel talvez seja a sua. Eu espero que seja. Porque tem gente, quando Deus mostra um vale cheio de ossos, Ele diz: sabe o que? Eu vou me matar. Eu vou tirar a minha vida. Alguém me mandou mensagem esses dias. Falou: pastor, isso era 2, 3 da manhã. Falei: quem está me chamando essa hora? Pastor, não aguento mais. Falei: que houve? A situação é essa. Eu falei, dei uma palavra, aquilo que Deus me mandou falar. E a pessoa do outro lado falou: a vontade que eu tenho de acabar com a minha vida. Escuta, acaso pode ter um bom futuro? Acaso os ossos da sua vida, aquilo que você enxerga hoje, pode ter um bom futuro? Ezequiel responde: Senhor Deus, Tu sabes, porque o teu futuro está nas mãos do grande eu sou. O meu futuro não está nas mãos de um governo. O meu futuro não está nas mãos dos meus credores. O meu bom futuro não está nas mãos dos meus inimigos. O meu bom futuro não está nas mãos do homem mau que quer me ver caído. O meu bom futuro não está nas circunstâncias que me cercam. O meu bom futuro está nas mãos do grande eu sou. Pastor, então o que eu preciso? Eu preciso andar em acordo com aquilo que Ele tem. Eu preciso entender o que Ele está fazendo, para onde Ele está me movendo ou querendo que eu me mova. Porque quando eu me movo segundo Ele, escuta, a Bíblia vai dizer, num dos evangelhos, o nascido de Deus, ele é como o vento. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que esse texto quer dizer, meu irmão? É que quem controla a minha vida, quem domina as ações da minha vida é o Senhor. Pastor, mas tem algo que está chocando na sua mensagem. O Senhor disse que nós construímos o futuro, mas agora o Senhor está dizendo que o meu futuro está nas mãos de Deus. É exatamente isso que você ouviu.
O nosso grande problema é que nós queremos escrever a nossa história conforme o nosso parecer, conforme o nosso entendimento, segundo aquilo que nós achamos que é aquilo que eu devo fazer. Mas quando você consulta o que está no coração de Deus, e Deus revela o que está no coração dele, Ele te dá as ferramentas, sabe para quê? Para você começar a construir o teu bom futuro. Pastor, me mostre isso no texto. Versículo de número 4, acompanhe comigo. Verso 4. Disse-me ele. Esse disse-me ele é Deus que está dizendo. E Deus está dizendo hoje, Sabrina. Deus está dizendo hoje, Tatiane. Deus está dizendo hoje, Marcos. Deus está falando hoje, Fátima. Deus está falando conosco nessa noite. Deus está usando a minha vida, por mais, sabe, imperfeito, por mais cheio de defeito, por mais cheio de falha que eu tenho e que eu sou. Deus está usando a minha vida para falar com a sua, que no meio dos teus vales cheios de ossos secos, tem algo que Deus quer construir. Disse-me ele. A pergunta é: quem você ouve no meio do teu vale para construir o teu futuro? Quem você está ouvindo? Se eu fosse ouvir os meus críticos, eu não estava aqui hoje pregando para você. Se eu fosse ouvir as circunstâncias que me cercam, eu estava trancado num quarto, tomando remédio para depressão. Se eu fosse ouvir os meus acusadores, eu teria desistido de tudo. Mas eu decidi uma coisa na minha vida: eu vou ouvir aquele que na sua palavra diz: eu sei muito bem os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que vocês desejam. Os pensamentos que Deus tem ao meu respeito, é isso que importa para mim, meu irmão. Você quer construir um bom futuro? Quais são os pensamentos que você tem ouvido? Que pensador você tem ouvido? Quem, sabe, tem sido a pessoa ou a voz que tem falado o seu coração? Eu falei esse ano inteiro a respeito disso aqui. Quem a gente ouve determina nossas ações, e as minhas ações vão determinar resultados que eu tenho. Se eu ouço aquilo que me cerca, você ia estar olhando para um cara falido. Se eu ouço quem me persegue, a minha vida não tinha sentido nenhum. Mas eu decidi ouvir a voz dele. Eu quero lhe desafiar nessa noite, porque você não saiu da sua casa à toa. Você não veio, mais uma vez eu repito, porque não tinha outro lugar. Você não veio por outro motivo. Talvez alguns até tenham pensado: eu estou aqui obrigado. Minha mãe me obrigou, minha família me obrigou. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: você está aqui porque Deus, Ele determinou que você estivesse aqui. Deus marcou esse encontro com você hoje. E Ele marcou esse encontro, sabe para quê? Nesse dia 31 de dezembro de 2023, faltando 1 hora e 1 minuto para encerrar esse ano, para falar para você que deveras haverá um bom futuro, e a tua esperança não será frustrada. A minha esperança não será frustrada. Minha esposa, minhas filhas estavam lá na casa de praia que a gente está,
A casa de praia que não tem praia. Casa de praia que a gente olha para o morro. E elas estavam se arrumando. Eu falei, Cristiane, vai arrumar o pessoal que demora. Eu vou ali para a sacada ali. Peguei minha Bíblia, peguei meu celular. Eu comecei a pensar em algumas coisas. E alguns pensamentos tentaram me trair. No finalzinho do jogo. Alguns pensamentos de você está sozinho. Você não está desse jeito por causa disso. Você está passando isso por causa daquilo. Você está vivendo isso por causa daquilo outro. Imediatamente eu falei, eu te repreendo. Porque eu decidi que eu vou ouvir quem determina o meu futuro. Eu vou ouvir a voz do meu Deus. Verso 4, disse-me ele, profetiza a estes. Irmã Deta, é muita loucura. É muita loucura, Alessandra, porque Deus estava dizendo, Márcio, um monte de osso. E o estado do osso, Ana, diz a Bíblia que era sequíssimo. Estado do osso sequíssimo significa zero possibilidades. Não há nenhum tipo de esperança. E aí Deus fala, Ezequiel, profetiza. Ezequiel, abre a boca e fala. Agora escuta, meu irmão. Ezequiel decidiu. Esses ossos podem ter vida, pode ter bom futuro aqui, Ezequiel. Ezequiel diz, o Senhor que sabe. Às vezes nós estamos dizendo, Deus é que sabe. E quando Deus nos dá a direção, a gente vai no caminho oposto. A gente diz assim, Deus está no controle da minha vida. E quando Deus decide, Deco, falar assim, vai por aqui. Aí o Júnior vai por outro caminho. E aí a gente fica, aonde eu fiz errado? Porque você decidiu consultar outras vozes. E não a voz daquele que determina o teu futuro. E não a voz daquele que aponta o teu futuro. A Bíblia diz, Ezequiel, fala. Abra a tua boca, Ezequiel, e começa a profetizar sobre esses ossos. Eu quero te dizer hoje uma coisa. Sai daqui, abre a boca e profetiza. Não, acho que você não está aqui comigo. Sai daqui, abre a boca e profetiza. Mas eu não estou vendo nada. Ezequiel via nada, osso seco. Ezequiel via, sabe o que? Eu não consigo engravidar. Ezequiel via, sabe o que? Na minha família ninguém consegue avançar desse nível. Ezequiel via, sabe o que? A minha condição não me permite fazer isso. Era isso que Ezequiel via. Mas a voz de Deus, aquele que constrói um bom futuro, estava dizendo, abre a boca, Ezequiel, e profetiza. Abre a tua boca e fala. Escuta, eu e a pastora estamos num processo. E ela ontem falou assim, amor, Deus falou comigo que aquele processo que nós estamos já está resolvido. E mandou a gente se preparar e apressar. A gente só vê osso. Mas Deus está mandando a gente falar, osso, tenha vida. Qual é o teu osso? Seco.
É o meu casamento. Vida. É o meu relacionamento familiar. Vida. É a minha vida espiritual. Vida. É a minha vida profissional. Vida. É a minha vida financeira. Vida. É a minha alma que está doente. Vida. Eu preguei terça-feira sobre a mulher do fluxo. Ela não tinha ninguém para falar. Ela decide falar para ela mesma, Felipe. Não tinha ninguém para profetizar para aquela mulher, Noemi. Ela levantou a voz, Tamires, e ela disse consigo mesma. Zinho, ela gritou para ela mesma: se você tão somente for lá e tocar na roupa de Jesus, a tua doença vai ser estancada. Não tinha ninguém para falar para ela, Márcia Ângela. Não tinha ninguém para dizer assim: seu filho vai ser um pastor. Mas ela disse: ele vai ser um pastor. Não tinha ninguém para dizer: olha, a tua casa vai ser mudada. Mas ela disse: a minha casa vai ser mudada. Não tinha ninguém para dizer: olha, a tua situação de hoje vai ser transformada. Mas ela disse para ela mesma: a minha situação vai ser transformada. Abra a boca e profetiza, meu irmão. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Escuta. Primeiro o Ezequiel tinha que falar. Depois Deus falou com o osso. Primeiro Deus quer que a gente coloque o pé. E aí Ele para a água. Primeiro Ele quer que a gente marche. E aí o mar abre. Primeiro Ele quer uma ação de fé sua, Elisângela. Depois Ele faz. Porque qual a diferença entre nós e os demais? Os demais, quando ganham alguma coisa, reúnem os amigos, fazem churrasco e festa, celebram, e às vezes sabem celebrar melhor do que nós. Mas qual é a nossa diferença? A diferença nossa é que antes que aconteça, a gente já celebra por aquilo que não existe como se já existisse. Porque Ele é um Deus que traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. Você consegue entender o que Deus está falando com a gente nessa noite? Que bom futuro é esse que Ele está construindo para nós? Escuta, eu estou falando para você, porque a minha mãe construiu esse bom futuro. Quando eu, na insanidade, me levantava toda madrugada e ia em direção ao quarto da minha avó, que tinha um altar a outros deuses. Eu saía insano em direção àquele altar. Ela acordava na hora, me colocava de novo na cama, me ungia com óleo e profetizava: os meus filhos são do Senhor, eles são consagrados ao Senhor. Eu dediquei a vida dos meus filhos ao Senhor. Quando meu pai ainda estava na bebedeira, era osso seco, e ela reunia a gente na mesa de centro e falava: nós vamos orar pelo seu pai. Eu não sei onde ele está agora, mas onde ele estiver, Deus vai alcançar ele. Com 45 anos Deus alcançou meu pai. Você está numa igreja que foi resposta da oração de uma mulher de 1,49 m, que decidiu falar para o osso seco: tem um bom futuro para minha família, tem um bom futuro para o meu casamento, tem um bom futuro para os meus filhos. Falar sobre bom futuro, garantir um bom futuro, não é uma palavra de um coach que vai te animar para você sair daqui animadão. Não, eu não sou. Não, eu não tenho essa característica. Construir um bom futuro é a gente viver uma vida de fé.
É a gente crer no sobrenatural. É a gente crer no impossível, como se ele já estivesse existindo. O nome disso chama garantir um bom futuro, porque a tua esperança não será frustrada. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: tua esperança não vai ser frustrada. Versículo de número 5, assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vocês vivereis. Porém tendão sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Primeiro eu profetizo, depois Deus faz o milagre. Primeiro eu ponho o pé, depois Deus opera o sobrenatural. E quando Deus começa a operar o sobrenatural, sabe como a gente fica? Cara, Deus é tremendo. Cara, só Deus, Daniele, para fazer isso. Pela lógica, a conta não fecha, Robson. Pela lógica, Ana, não conecta. Pela fé, eu já vejo o resultado, Mateus. Deus está nos chamando para a gente entrar no futuro. E tem uma canção que diz, eu botei ela lá no grupo da igreja. Eu resolvi ir lá no futuro. Eu não vou sair de lá porque lá eu posso dançar na chuva. Eu quero te convidar a você entrar no futuro comigo. Se você passou lá na porta e viu, Deus falou, manda escrever: seja bem-vindo ao futuro. Porque cada reunião nesse lugar, a gente vai deixar lá fora o passado. A gente vai esquecer o passado. E a gente vai viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos nos lançar no futuro. Chega de cada reunião, cada culto, ter gente aqui no altar lamentando o passado, chorando o passado, amando e agarrando o passado da ferida e dizendo, eu sou esse pobre coitado. Chega! Deus está querendo nos levar para o futuro, porque enquanto eu permaneço agarrado à ferida do passado, eu não alcanço a conquista do meu futuro. E Deus está me chamando e te chamando, sabe por quê? É lá no futuro, Alexandre, que a gente vê o sobrenatural de Deus agindo. Versículo 7, eu quero encerrar. Então, eu profetizei segundo me fora ordenado. Escuta, é para você sair daqui e abrir a boca e profetizar. Eu louvo a Deus pela minha esposa. São anos que a gente caminha junto. E quando a minha fé vai desfalecendo, eu já falei algumas vezes que ela é muito mais crente do que eu. E não estou jogando conversa fora, não. E também não quer dizer que eu sou um Zé Mané das contas, não. Estou dizendo que eu casei com uma mulher de fé. Quando eu estava esmurecendo na fé, ela falava, Deus fez ontem, está fazendo hoje e vai continuar fazendo amanhã. Vamos, levanta e vamos embora. Eu quero dizer para você que eu, junto com a pastora, queremos durante todo o ano segurar na tua mão e dizer, Deus fez ontem, Deus está fazendo hoje, Ele vai continuar fazendo amanhã. A Bíblia diz que Ezequiel, ele profetiza segundo ordenado. Enquanto ele profetizava, escuta, enquanto você está abrindo a tua boca, que o mundo espiritual está se movendo. Enquanto você está com o joelho dobrado, que no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. Você já foi criança lá na escola da tia Dondoca, que ela estava te ensinando a pegar uma sementinha ou um grãozinho de feijão, embebedar um pouco de algodão com água
e colocar aquele grãozinho de feijão lá, porque daqui a algum tempo aquele grão ia se abrir, ia germinar, ia nascer uma árvorezinha. Você já fez isso, sim ou não? Ah, ok, você foi para a escola. Escuta, só que a gente é tão apressado que a gente ia lá abrir o algodão. Vamos. Não quer vir? Comigo nada acontece. Escuta, enquanto estava lá, escondido no algodão, o milagre estava acontecendo. É que a gente quer as coisas no nosso tempo. E garantir um bom futuro é a gente aprender a andar no tempo de Deus. Olha para o seu irmão e diz assim: Deus quer que você aprenda a andar no tempo dele. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que se batia contra osso, e se juntavam cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carne, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, Deus fala de novo, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Eu quero encerrar aqui. Eu quero declarar que aquilo que é osso na sua vida, seco, nesse ano de 2004, vai viver e vai ficar em pé. Você vai vir abraçado para o culto com Ele. Você vai subir a escada desse altar junto com o seu milagre. Você vai subir aqui para testemunhar junto com o seu milagre e dizer: Deus fez, Deus garantiu um bom futuro, a minha esperança não foi frustrada.